Sabe, geralmente, quando a gente pensa na palavra guerra, ou, sei lá, em um campo de batalha, a imagem que vem na nossa cabeça é muito cinematográfica, né? Ah, com certeza. Vem logo aquela coisa de alerta máximo, perigo iminente. Isso, é sempre aquela expectativa de algo muito barulhento, caótico, sabe? Tipo filmes épicos mesmo. Tem explosões acontecendo, aquelas trincheiras com lama, sirenes tocando sem parar. Aham. E o mais importante nesse cenário é que o inimigo é óbvio, né? Exato, ele tá logo ali. Do outro lado da linha de frente. É uma ameaça super tátil, de suor, de sangue. A gente sabe do que tá fugindo ou contra o que a gente tá lutando. O nosso cérebro até entende instintivamente esse perigo, né? Dispara aquele mecanismo de lutar ou fugir na hora. Exatamente. E por mais aterrorizante que seja estar num fogo cruzado, é um cenário simples de entender. O mal tá ali, desenhado. Mas, na nossa imersão de hoje, nós vamos olhar para uma perspectiva que, inverte completamente essa lógica. É uma abordagem bem diferente, de fato. Sim. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente está explorando um material muito rico. É a lição da Escola Sabatina de Adultos de domingo, 24 de maio de 2026, que tem o título de Distrações e Tentações. E a nossa missão hoje é entender que o grande conflito não é só, sabe, aquele evento cósmico gigante. Aquela batalha no céu que a gente imagina, né? Exato. A nossa missão é ver como isso é, na verdade, uma batalha diária pela nossa atenção e pelo nosso tempo. E eu concordo plenamente com essa direção. Porque o que esse material de hoje nos oferece é um contraste prático muito claro entre a nossa insistência na força humana e a necessidade real de dependência divina. Ah, perfeito. Certo, vamos desvendar isso. Porque o que mais me pegou é que essa batalha não tem sirenes. Nenhuma, é silenciosa. Muito silenciosa. O campo de batalha está acontecendo, sei lá, nas notificações do nosso celular, na nossa agenda de trabalho superlotada, nessas coisas cotidianas. O que é fascinante aqui é entender como uma guerra milenar se desenrola nas coisas mais mundanas, Aham. especialmente nesse tempo que antecede a volta de Jesus. O objetivo principal do inimigo não é necessariamente, sabe, empurrar todo mundo para cometer crimes terríveis. Sim, eu ia até fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque às vezes sou um pouco dramático demais, né? Chamar minha rolagem no Instagram de batalha cósmica. Parece exagero se a gente achar que o mal só atua em grandes tragédias. Mas a estratégia é a sutileza. O objetivo é impedir que a gente tenha qualquer relacionamento íntimo com Deus. E como ele faz isso? Com o excesso. Exato, com o acúmulo de coisas lícitas, distrações. Então a tática não é explodir tudo, é causar uma exaustão por excesso. Sabe, pensando nisso, me vem uma analogia que, eu acho que funciona muito bem para o nosso dia a dia moderno. Conta aí. Vamos pensar na nossa vida espiritual, na nossa atenção, como a bateria de um celular. Ok, uma bateria de celular. A gente acorda e tem aquela carga de 100%. Né, o nosso sistema operacional rodando ali, a nossa vida, a nossa sobrevivência. Mas aí o dia começa, e a gente começa a abrir os aplicativos. Vários ao mesmo tempo. Sim, a gente abre o aplicativo do trabalho, que consome muita energia, aí abre o das redes sociais para dar uma relaxada, o de compras online, as notícias, os esportes. As preocupações com a comida, a casa. Exato, e a grande sacada é que nenhum desses aplicativos é um vírus. Não são coisas erradas em si mesmas. Não, eles não são maliciosos. Comer não é pecado, trabalhar é necessário, descansar é bom. O problema não é o aplicativo. O problema é que eles ficam rodando em segundo plano. Nossa, exatamente. Eles ficam rodando em segundo plano, sugando um volume absurdo de bateria. Eles drenam a energia o tempo todo e aí o que acontece? Chega o fim do dia, a tela já tá falhando, a gente olha para nossa bateria espiritual e tem, sei lá, 1% piscando em vermelho. E é bem nessa hora que a pessoa pensa em buscar a Deus, né? Isso. A pessoa pensa, agora eu vou orar, agora eu vou ler um versículo, mas o sistema tá travando. Não tem mais energia, a RAM acabou. O desgaste com as distrações lícitas foi tão grande que não sobrou nada para Deus. A tela apaga e não sobra nada. E essa analogia é perfeita porque mostra como a falta de um exame sincero da nossa parte cria um desequilíbrio fatal.
Aham. A gente não avalia o que está drenando a nossa energia. Nós fomos derrotados na batalha cósmica sem dar um único tiro, só pelo cansaço. Por isso que o conselho do material lá de Mateus 6, versículo 33, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é só um clichê religioso. É uma ferramenta de sobrevivência. Exatamente. É ligar o celular na tomada antes de abrir os aplicativos pesados do dia. Se a gente não faz isso, a gente vai operar no limite do esgotamento e a queda é quase certa. Uau, faz muito sentido. E já que a gente entendeu que a armadilha está nessas distrações diárias e inocentes que esgotam o nosso tempo, a questão que fica é: como é que as pessoas lidam com isso na prática? É a grande pergunta. Porque a teoria é linda, né? Mas a nossa fonte traz 2 exemplos diametralmente opostos de como lidar com isso. E o primeiro é o clássico exemplo do que não fazer, que é a história de Sansão. Ah, Sansão, uma figura fascinante e trágica ao mesmo tempo. Muito trágica. A gente lê a história dele lá em Juízes, né, capítulos 14 e 16, e dá um certo nervoso. Dá uma aflição porque o potencial dele era enorme. Sim, ele tinha um chamado de Deus desde antes de nascer, tinha aquela força física absurda, mas ele vivia cedendo às tentações. E sabe o que eu acho interessante? O quê? Lendo a história, a gente fica meio impaciente. Tipo, como ele pôde ser tão ingênuo com a Dalila, entregando o segredo dele assim? É muito fácil julgar o Sansão. Com certeza. De fora, os erros dele parecem óbvios demais. Só que aí vem a provocação para nós. Não é muito fácil a gente julgar o Sansão, apontar o dedo, enquanto tipo a gente faz exatamente a mesma coisa hoje. Como assim? A gente sofre de uma síndrome de Sansão. A gente acha que é forte o suficiente para lidar com as distrações modernas sozinhos. A gente pensa: eu controlo meu tempo nas redes sociais. Ou isso não afeta a minha mente. Se ligarmos isso ao panorama geral que o estudo propõe, a gente vê que é exatamente a mesma raiz do problema. Sansão caiu justamente porque confiou na própria força. Ele achou que a força era dele, né? Exato. Ele não entendia a força como algo dependente de uma conexão contínua com Deus. Ele achou que o gerador estava dentro dele. E essa é a essência do perigo para nós hoje. Nossa, é muito verdade. A gente acha que tem bateria infinita. E a gente vai cortando o cabo de força, fio a fio, com as distrações, achando que ainda tem o controle. A autossuficiência de Sansão é a grande armadilha. É uma ilusão de controle, né? Totalmente. E o inimigo adora isso. Ele não precisa nos derrubar de uma vez se puder nos convencer de que somos fortes o suficiente para não precisarmos de Deus o tempo todo. Que sutil. E é um tapa na cara do nosso orgulho, sabe? Porque a gente se acha muito independente. Mas, em forte contraste com o fracasso de Sansão, a lição traz o modelo de Jesus. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O contraste é absurdo. Porque quando falam de Jesus como exemplo para vencer tentação, o meu lado mais cínico já pensa: mas ele era divino. É fácil não se distrair quando se é Deus, né? É a reação mais comum. E é por isso que o material foca muito na humanidade dele. Sim. Ele sentiu cansaço real. João 4, versículo 6, mostra ele cansado da viagem. Ele conheceu exaustão física, as pressões, as multidões o tempo todo exigindo atenção. As notificações dele eram pessoas puxando a roupa dele pedindo milagres. Um nível de demanda e estímulo que a gente mal consegue imaginar. E como ele lidou isso? Ele não resolveu confiando na própria bateria humana. Não mesmo. Ele frequentemente se retirava. Os evangelhos de Lucas e Marcos, capítulos 5 e 1, mostram ele indo para lugares desertos para orar. Tipo, no meio do caos, ele simplesmente se afastava. Ele interrompia o fluxo. Ele esvaziava a agenda para recuperar as forças. Isso me chama muita atenção, porque na lógica humana, se ele estava fisicamente exausto, o certo era ele apenas ir dormir, né? Mas ele ia orar de madrugada, porque o descanso do corpo não resolve o esgotamento da alma. Ele precisava conectar o aparelho na fonte. Ele admitia a dependência intencional do pai. É o extremo oposto de Sansão. Sansão confiava em si mesmo num ambiente hostil. Jesus, sendo quem era, confiava no pai num ambiente hostil. É uma mudança de postura muito radical.
Mas tem um alerta no material também, né? Falando sobre a carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3. Sim, um ponto crucial. Porque, Jesus compreende o nosso cansaço, claro, mas ele repreende a apatia. E às vezes a gente confunde as duas coisas. O cansaço é biológico. É o resultado de viver num mundo cheio de demandas. Jesus viveu isso. A apatia é perigosa. Apatia é se acostumar com a bateria em 1% e não fazer nada a respeito. É achar que a desconexão é normal. Exatamente. O melhor caminho para não cair na apatia é justamente o modelo de Jesus. Buscar ativamente tempo com o Pai, mesmo quando tudo parece urgente. Então, entender esse método de recolhimento de Jesus é vital, porque a guerra não para quando a gente está cansado. E se a gente falha em manter essa conexão, o inimigo entra com táticas psicológicas muito pesadas. E é aí que entra a segunda fase do ataque, que é muito mais devastadora que a distração inicial. Nossa, sim, porque a gente acha que o objetivo da distração é só fazer a gente perder tempo ou cair em algum pecado, mas vai além disso, né? Muito além. Isso levanta uma questão importante que o texto detalha. Como o diabo trabalha na mente depois que falhamos? Como funciona essa tática na nossa cabeça? Ele foca nas nossas fraquezas, nos induz ao erro ou à simples distração. Mas o objetivo final não é apenas o erro em si. O troféu para o inimigo é o sentimento de culpa e indignidade que vem logo depois. Ah, entendi. É um ataque duplo. Ele te distrai e depois ele te acusa por ter sido distraído. Exato. Ele usa a sua queda ou a sua falta de tempo com Deus para sussurrar que você é uma fraude, que Deus não vai te aceitar porque você é inconstante. O objetivo da tentação é usar a vergonha para nos afastar definitivamente de Deus. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o verdadeiro perigo é o ciclo de vergonha? O ciclo é a armadilha completa. É muito cruel, porque a distração afasta a gente de Deus, aí a gente cai, a queda gera vergonha, e a vergonha faz o quê? Afasta a gente ainda mais. A vergonha paralisa. Ela faz a gente querer se esconder de Deus em vez de correr para Ele pedindo perdão e restauração. A gente entra naquele modo de isolamento. Tipo, eu não sou digno nem de orar mais. E assim a bateria zera completamente. E a gente não tenta nem plugar na tomada porque acha que não merece a energia. É um vírus mental muito destrutivo. Mas, graças a Deus, o material não para por aí. Existe uma solução. Sim, há um caminho de restauração. E a solução apresentada para quebrar esse ciclo de vergonha e culpa é a fé. A fé. Mas aí é que tá, quando a gente tá no fundo do poço, com a bateria no zero e cheio de culpa, ouvir alguém dizer, tenha fé, soa muito distante. Soa como um peso a mais, né? Demais. Parece que eu tenho que fabricar um otimismo ou uma força que eu claramente não tenho no momento. Mas a grande beleza aqui é entender o que é essa fé e de onde ela vem. A nossa fé nos ajuda a permanecer firmes, mas ela não brota da nossa própria capacidade exausta. A fonte lembra um princípio bíblico fundamental. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ah, a fé vem de fora para dentro. Exatamente. A gente não fabrica a fé do nada. Quando o ciclo de vergonha está gritando na nossa mente que somos indignos, a gente não vence isso argumentando sozinhos. Porque a nossa voz já está enfraquecida. A gente vence quebrando esse ruído com uma voz superior, ouvindo as promessas, o perdão e a graça declarados na palavra de Deus. Nossa, isso é libertador. É literalmente plugar de volta na fonte. Quando a gente escuta a verdade de Deus, ela mesma gera a fé necessária para quebrar o ciclo da vergonha. A gente só tem o trabalho de se expor a ela. É um ato de dependência, de intencionalidade. Isso se conecta de forma tão forte com todo mundo que está nos escutando hoje. Porque se a gente parar para pensar, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, são os recursos mais disputados do mundo hoje em dia, né? As maiores empresas de tecnologia do planeta gastam bilhões para capturar frações da nossa atenção.
E o inimigo das nossas almas pega a carona nessa mesma dinâmica. Exatamente. Ele sabe o valor da nossa atenção. E, resumindo essa nossa jornada incrível por esse tema, O que podemos concluir é que a batalha é extremamente real, mesmo sendo silenciosa. com certeza. A autoconfiança no estilo Sansão é uma armadilha fatal, mas a dependência intencional, o buscar silêncio no estilo de Jesus, é o único caminho seguro contra essas distrações e contra o vírus da indignidade. Baseada nas perguntas finais desse estudo, eu queria deixar um desafio, assim, um pensamento reflexivo para nossa audiência. Um ponto prático para aplicarmos, né? Isso, para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, pensem naquilo que mais consome o tempo e a energia de vocês hoje. Aquilo que está rodando solto em segundo plano. Aquela distração de estimação. Exato. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que verdade específica da palavra pode ajudar a romper o domínio dessa distração exata hoje mesmo? Como você pode, ainda hoje, dar um forçar parada nesse aplicativo mental? Excelente provocação. É sobre ser intencional agora, não amanhã. É isso aí. Muito obrigada a todos que nos escutaram. Agradeço demais a sua companhia nessa nossa análise profunda de hoje. O privilégio foi todo meu. Que todos nós possamos buscar esse equilíbrio e, principalmente, intencionalmente separar tempo com o Pai. Isso mesmo. Rejeitem a autossuficiência e quebrem o ciclo da culpa se expondo à palavra. Fiquem firmes e até a nossa próxima imersão.